Acompanhar o que aconteceu com as pessoas que conhecemos pelo caminho é um compromisso do Câmara Record. Este foi um ano de muitas conquistas para nós. São conquistas que dividimos com você, a quem também agradecemos pela companhia e audiência durante todo o ano. Uma das vozes mais marcantes da TV brasileira e com certeza um apresentador que tem seu nome na história do jornalismo do nosso país. Você deve estar com saudade dele das noites de domingo. Ele está afastado temporariamente em função da pandemia do coronavírus, mas esse podcast especial de Páscoa do Câmara Record traz um gostinho, uma amostra dos quase 45 anos de história, de carreira do nosso querido Marcos Rummel. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmara Record. Aqui do meu lado está a chefe de reportagem, Renata Garofano. Tudo bem, Rê? Tudo bom, Mato. Muito bacana estar aqui com você hoje nesse podcast tão especial que a gente vai fazer. Especial para todos nós. E por videochamada, a gente conversa com ele, que é a figura que representa mais de 30 jornalistas do Câmara Record, nosso querido Marcos Rummel. Tudo bem, doutor Rummel? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, Renata? Tudo bem. E você, Marcos? Muito bem, graças a Deus. Prazerão falar com você, ainda que de longe, mas é um afago pra gente, que a gente sente muito sua falta. E vale um registro para quem tá ouvindo a gente, que eu não sou nenhuma autoridade, mas eu me reservo o direito de conceder alguns títulos honorários para duas pessoas que são muito importantes para mim e claro, para todo mundo do Câmara Record, que eu chamo Domingos Meirelles de Mestre Domingos e o Marcos Rummel de Doutor Rummel. Assim, sem nenhuma hierarquia de mestrado ou doutorado, é apenas a minha forma de mostrar um reconhecimento, uma admiração por esses dois profissionais que são tão importantes para a gente. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. O carinho de vocês é uma coisa que não dá para arranjar um adjetivo melhor do que maravilhoso. O prazer é todo nosso, doutor Rummel. E eu começo perguntando como é que está esse período de afastamento forçado, infelizmente, né? Mas tão necessário que você está passando agora em função dessa pandemia do coronavírus. Como é que está sendo ficar em casa? Eu tenho uma vantagem sobre muitas pessoas. Eu adoro a minha casa. Isso é muito bom. Eu só saio de casa com extrema necessidade. Então, na minha casa, eu arranjo o que fazer durante todo o dia, variando de ambiente. Não é um latifúndio, mas há espaço bastante para eu dividir com a minha mulher e com as minhas coisas. Tá certo. E como eu disse no começo, são 45 anos de carreira que começaram bem longe de São Paulo, né? Exatamente. Acho que poucas pessoas sabem, né, Marcos, que você não é de São Paulo, você é de Goiás, mais precisamente do interior da cidade de Catalão. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi sua infância em Catalão. Minha infância foi maravilhosa, né? Eu já cheguei a dizer, tenho pena de quem não teve a minha infância. Era dividida entre nossa casa, no centro da cidade, que era quase um quarteirão inteiro, né? Com a casa dos meus tios, dos meus avós, um quintal maravilhoso, cheio de frutas, e dividia com a fazenda, que ficava a 6 quilômetros da nossa casa na cidade. Fazenda maravilhosa também, cheia de opções, tanto o gado leiteiro, as plantações, as frutas maravilhosas também. Então, foi uma infância invejável, eu diria. E é verdade, doutor Rummel, que você sabe fazer uma receita de arroz com piqui que só um bom goiano sabe fazer? Não, eu não sou um bom cozinheiro, não. Mas o arroz com piqui é um prato, para mim, fantástico, né? Há quem goste e há quem deteste, né? Porque o piqui tem gosto muito forte. É uma frutinha amarelada, avermelhada e que dá um sabor muito forte na comida. E eu gosto do arroz com piqui, sim. Eu adoro arroz com piqui. E eu geralmente tenho na minha geladeira aqui em São Paulo. A gente dá um jeitinho de importar. Eu, como mineiro, que fico ali no meio do caminho entre São Paulo e Goiás, eu confesso que eu não gosto muito não, sabe, doutor Rummel? Mas a minha família tem fãs, assim, alucinados pelo arroz com piqui. E, Marcelo, deixa eu contar outro segredo que o Marcos também gosta muito, né, Marcos? É pamonha, é outra coisa que não pode faltar. Pamonha, é a nossa culinária, né? Pamonha, pão de queijo, né? E outras
outras receitas menos votadas aí, mas de grande qualidade, né, de sabor e altamente nutritiva. Um goiano típico, mas que demorou para entrar no jornalismo, né, Rê? Exatamente. Marcos, você começou por volta dos 28 anos de idade, não foi mais ou menos isso? Exatamente. Perto de completar 28 anos, eu comecei na televisão. Conta pra gente como é que foi, por que você começou tão tarde, você trabalhava com outra coisa antes? Conta um pouquinho pra gente desse seu início na TV. Eu não quero dizer que eu encontrei. Na verdade, eu acho que a televisão me encontrou. Eu tinha um grande amigo em Brasília, vizinho, cujo cunhado era publicitário. Mas ele tinha sido comunicador de rádio, famoso na década de 60 em Brasília. O dia que esse meu amigo me apresentou para esse cunhado, o cunhado me disse: pô, você tem uma boa voz, você tem uma boa aparência, você devia trabalhar em televisão. Muito bem. Aí passou-se um tempo, talvez uns 3, 4 anos, em que eu estava ficando assim até um pouco angustiado. Por quê? 27 anos e meio, quase 28, e perdendo o último emprego, saindo do último emprego, eu procurei esse publicitário, não com a intenção de ir para a televisão, mas de pedir emprego na agência. Eu gostava de desenho, eu já havia feito um pequeno estágio no departamento artístico de uma agência de publicidade em Brasília, e eu fui lá achando que podia me colocar naquela agência. Quando eu cheguei na agência, o Galeb, que é o publicitário, mandou que eu entrasse na sala dele. Eu entrei, tinha uma pessoa sentada, eu disse assim: eu volto depois, você está com visita. Ele disse: não, senta aí, com um sorriso desse tamanho. Senta aí, senta aí. E eu me sentei, ele se virou para o rapaz que estava sentado à frente dele e perguntou: tem lugar para ele lá? E era da Globo, esse rapaz. E disse assim: estão fazendo testes. Já foram feitos 35 testes, estão procurando alguém para substituir o Celso Freitas, que se transferiu para São Paulo. Muito bem. Eu fui naquele dia mesmo à TV Globo, acertamos, fiz teste no dia seguinte, no domingo ligaram para minha casa o dia todo, eu estava na rua, cheguei muito tarde, minha mãe disse assim: ligaram da TV Globo o dia todo para você. Eu disse assim: mãe, passei no teste, né? Mais ou menos uns 20 dias depois, eu fiz a minha estreia no dia 21 de junho de 1975, num sábado à tarde. Eu guardo o script até hoje. E lá se foram quase 45 anos de quase carreira. 45 registrando anos. Aqui, foram quase 21 anos na TV Globo, quase 2 anos na extinta TV Manchete e mais quase 7 anos na TV Bandeirantes, antes do Dr. Rúmel chegar aqui na Record. E a gente separou um trechinho de um telejornal na extinta TV Manchete há quase 24 anos. E vamos ver o Dr. Rúmel nessa época. O limite da tolerância voltou a ser superado na África do Sul no assassinato de 2 traficantes. Um deles foi queimado vivo diante de uma multidão hipnotizada pelas cenas de horror. Tudo registrado pelas lentes frias das câmeras. Não há violência que justifique mais violência. A ação dos justiceiros sul-africanos só enlameia o conceito de humanidade. Hoje é terça-feira, 6 de agosto, e há 51 anos explodiu a bomba de Hiroshima. Quantos telejornais e quantas notícias, né, Dr. Rúmel? Você sabe que teve uma época que eu contava assim, apresentei 10 mil, 12 mil, 13 mil telejornais, mas depois eu parei de contar, hoje eu não tenho ideia. Não, nem de perto eu sei quantos telejornais eu apresentei. Com certeza todos marcantes e memoráveis para quem acompanha todos os dias em casa. E nós temos uma pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando, que é justamente do substituto temporário do Dr. Rúmel na apresentação do Câmera Record. Então, fala aí, Sérgio Aguiar. Oi, Marcos, tudo bem? E aí, como é que tá a adaptação à quarentena? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra, é uma responsabilidade tanto te substituir interinamente no Câmera Record. Aqui está um grande e incondicional fã seu.
Olha, é impossível não mencionar essa intensa e dramática cobertura sobre a pandemia de coronavírus para nós, jornalistas. Por isso eu quero justamente saber quais foram os fatos que mais te emocionaram, os mais difíceis ao longo da sua carreira. Um grande abraço e volte logo, hein? A gente se emociona sempre. Tem que filtrar a emoção, mas nem sempre é possível. Eu queria falar nesse momento, eu estou emocionado, eu estou tocado. É muito triste ver o que está acontecendo no planeta. Mas eu gostaria de falar de 2 momentos especiais da minha vida que foram de extrema emoção. Não me lembro, não consigo precisar o ano, mas eu chorei no ar. Era início de ano, porque foi por causa das enchentes no Rio de Janeiro, deslizamento de encostas, e eu não suportei aquelas imagens. Eu me engasguei, lágrima correu, foi um momento de muita emoção. Eu sou meio mole, sim, eu choro muito, eu choro com muita facilidade. O outro momento foi na perda de colegas. Quando o Brasil atingiu 500 mil barris diários de petróleo, na comemoração daquilo, as televisões fretaram um voo para o norte fluminense, para a Bacia de Campos, e este avião caiu. E morreram todos os ocupantes de vários canais de televisão na época. Foi difícil trabalhar naqueles dias. Teve uma segunda tragédia, quando morreu o Samuca, Samuel Weiner Filho, que compôs a equipe que faria a cobertura da tragédia. Eles tiveram um acidente na estrada e morreram também. Foi um momento de muita tristeza e nós não conseguimos apresentar o telejornal ao vivo, só gravado, porque nenhum de nós, apresentadores, teve condição emocional de segurar aquela barra muito pesada. Isso é uma amostra do que um jornalista profissional, acostumado a lidar com notícias todos os dias, mas precisa enfrentar. Nós todos somos seres humanos, né, Rê? E com certeza. Por mais que a gente esteja acostumado a trabalhar com a informação, com coisas que chegam de todos os lugares do mundo, nós continuamos sendo seres humanos e vamos nos emocionar, assim como o Rúmel descreveu. Tocam, né? Exatamente, não tem como, né? Bom, vamos falar de coisa boa? A Renata Garofano é chefe de reportagem do Câmera Record e ela também administra as redes sociais do Câmera. E a gente abriu uma enquete no Instagram para que as pessoas fizessem perguntas pro Marcos Rúmel, né, Rê? Exatamente. Primeiramente, se você não segue aí no Instagram do Câmera, é @CâmeraRecord, segue a gente lá, para vocês acompanharem também. A gente tem chamada dos programas, as nossas matérias especiais estão todas lá. Muito legal. E coincidentemente, a gente estava falando agora um pouco de emoção, Marcos, e a primeira pergunta que veio das redes sociais é do Matheus de São Paulo, e ele quer saber das reportagens do Câmera Record, qual que te emocionou mais, assim, que você recorda das matérias produzidas aqui por nós, que realmente te tocou, assim? Olha, a memória da gente vai sendo arquivada, né? Mas eu fiquei muito tocado com essa última matéria sobre os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, né? Aquele trem da morte, né? Aquilo me tocou muito. Eu não consegui despregar o olho da televisão, vendo todos aqueles horrores. Foi de uma tristeza muito grande, muito emocionante ver a que ponto chega a natureza humana, né? A que se submete o ser humano atrás de uma oportunidade. Essa reportagem que o Rúmel se refere se chama A Besta, são 2 partes, né? São 2 documentários exibidos no ano passado e que eles tiveram tanto impacto e mostram uma realidade tão sofrida que interessa ao mundo todo, que esse documentário foi reconhecido com o prêmio mais importante das línguas portuguesa e espanhola, que é o Rei da Espanha. A equipe já deveria ter ido à Espanha, Exatamente. inclusive receber o prêmio, mas infelizmente com a pandemia do coronavírus a cerimônia foi adiada
Mas fica aqui o registro que realmente é uma reportagem muito forte, muito marcante para quem tem interesse em acompanhar, vale a pena. A íntegra está disponível no Play Plus, é só acessar playplus.com. Vale, Tem mais pergunta, né, Rê? Tem mais uma pergunta também que a gente separou aqui, que é da Cris. Eu não sei se é Cristiane, Cristina, enfim, do Cris do Paraná. Que ela quer saber uma coisa um pouquinho mais pessoal, Marcos. Ela tem uma curiosidade em saber se o apresentador do Câmera Record é casado, se é casado há quanto tempo e se tem filhos. Muito bem. Eu sou casado há 38 anos. Me casei em 1982. Minha mulher, Márcia, quando nos casamos, era professora de piano e professora também regular de escola. E nós temos uma filha, Luísa, que se formou em arquitetura, mas hoje ela é professora de meditação. Luísa é o meu grande presente. Que bacana, Cris. Respondida a sua curiosidade, hein? É legal ter a gente ter esse tipo de momento, né? Que consegue mostrar um lado que as pessoas não conseguem ver durante o programa, e né? tem essa vontade. Exatamente. Bom, o Rúmel chegou aqui à Record TV em 2004, no fim de 2004, para apresentar o Fala Brasil. E a gente separou um trechinho de bastidor mesmo, que foi gravado lá naquela época, se não me engano, em 2005, em que o Rúmel revela um passatempo meio curioso que ele tinha naquela época. Bom, vamos ver então o trecho do programa direto da Record, que era apresentado pela Carol Mellen. Logo pela manhã, eles apresentam as principais manchetes do que é notícia no Brasil e no mundo. O Direto da Record acompanhou os bastidores do Fala Brasil, líder de audiência, apresentado por Luciana Liviero e Marcos Rúmel. Eu acordo 5 da manhã, né, para chegar aqui. O nosso jornal entra no ar às 8 e realmente é muito pouco tempo, né? Depois de 9, eu estou mais ou menos livre. E aí, meu dia, eu passo muito tempo do meu dia dentro de casa, com o computador ligado, rádio ligado. E gosto de... Eu jogo xadrez também no computador, adoro jogar xadrez. Você percebe a nobreza e a elegância de um homem quando ele sai do trabalho, volta para casa e vai jogar xadrez no computador, né? Tipo, exatamente. não é para uma qualquer classe, um, né? Não, definitivamente não é. E aí, não doutor Rúmel, continua desafiando as mentes brilhantes pelo mundo no xadrez? O computador continua me desafiando e frequentemente me vencendo. Isso é eu comecei a jogar xadrez muito tarde na minha vida, né? Então, costumo dizer que eu sei mexer as pedras. Jogar xadrez é uma coisa de um nível muito mais alto. Não dá para, depois de uma certa idade, me tornar expert. Impossível. Bom, eu nem me arrisco, porque nem eu sei que eu vou tomar um baile do Dr. Rúmel que não vou passar vergonha. Bom, em 2020 já, o Rúmel participou de uma apresentação institucional aqui na Record TV, ao lado da Adriana Araújo. E ele falou, durante essa apresentação, um pouco como é que ele enxerga a equipe do Câmera Record e como que é essa relação bacana que a gente tem dentro da redação. Vamos ouvir agora, então, Adriana Araújo e Marcos Rúmel. O Câmera Record tem uma história que todos nós aqui da Record nos orgulhamos das conquistas. Um timaço de repórteres que a gente mostrou aí, assim como no Domingo Espetacular. 10 anos com documentários, reportagens profundas, investigativas, mais de 40 prêmios e um tricampeonato, que é o Rei da Espanha, que o programa ganhou em 2016, em 2019 e agora em 2020, mostrando a luta, o perigo que as pessoas enfrentam para chegar nos Estados Unidos, fazendo uma travessia aí dos países da América Central, em cima daquele trem. Rúmel, o segredo desse tempo todo e de tantos prêmios, desse reconhecimento, é aprofundar, é ir além e também tentar contar de um jeito diferente, sair um pouco do formato que a gente está mais acostumado no dia a dia? Eu acho que, acima de tudo isso, de todos esses rótulos, o time do Câmera Record conseguiu enxergar a alma do telespectador. Conseguiu uma interação, né? Exatamente. Entender o que o público gostaria de ver, de assistir
porque tem um jeito de contar diferente. Exatamente. É uma linguagem que eu acho que é da Record e que o Câmera Record estabeleceu muito bem, que é estar perto, que é ouvir, que é deixar falar, né? Que não é editar, que não é cortar aquela falinha curta. Eu acho que isso é resultado de muito trabalho, mas também de um timaço que vocês têm. Esse time é maravilhoso, né? O relacionamento que a gente tem é fantástico. Me tratam de uma maneira maravilhosa, né? E a minha participação é muito pequena no programa. Além de alguns palpites, eu gravo as cabeças. Sua né? participação é extraordinária. A sua participação com essa voz jamais será pequena. Jamais será pequena. O grupo, né? Tá vendo que ele é um príncipe, eu falei? O grupo é fantástico. Sempre humilde, né, Dr. Rumer? Participação pequena, pelo amor de Deus, né? Mas o sentimento é esse, né? Eu imagino que seja uma coisa... Aliás, eu tenho certeza que é uma coisa recíproca, né? Esse sentimento que tem entre o apresentador e a equipe, né? Olha, é difícil falar a respeito do relacionamento meu com os integrantes do Câmera Record. Porque quando eu chego na redação, as pessoas geralmente elas estão ocupadas, mas elas sempre abrem um espaçozinho para devolver um cumprimento, para abraçar, para retribuir um comentário. Esse momento é o momento da ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, da felicidade que o ser humano exala na medida que se toca, que as pessoas se tocam, né? Esse é o hormônio da amizade, né? E eu me sinto em casa sempre quando eu estou na redação do Câmera Record, em contato com os colegas. E gosto de rir, gosto de fazer comentários positivos. Eu quero que a minha presença alegre aquele momento, aquele espaço, aquele ambiente. Pode ter certeza que alegra e a gente aprende muito todos os dias com você, Dr. Rummel. Com certeza. E como vocês sabem, né, vocês estão vendo, ele está em isolamento, vai continuar, né, Marcos, mais um tempo. Nós, da produção do Câmera, sentimos muitas saudades de você e, com certeza, o telespectador também. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Meus amigos que me acompanham há tanto tempo, só os que têm mais de 50, 60 anos me acompanham durante toda a minha carreira. Muito obrigado, vocês são a razão de eu continuar aqui fazendo o meu trabalho. Eu quero que, neste momento, vocês cumpram as necessidades do momento, que o momento exige, façam isolamento, mas não abandonem o respeito e o carinho que as pessoas têm que ter entre si neste momento. E vamos rezar, vamos meditar e esperar que isso passe logo. Belíssimo recado, Dr. Rummel. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação bater esse papo, foi muito legal. Estamos com saudade. Volte assim que possível para a gente retomar a nossa caminhada juntos. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, Marcos. Até mais. Agradeço também a Rê, minha companheira aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. E a gente termina convidando, como sempre, para vocês acompanharem o Câmera Record deste domingo, dia 12 de abril. É a reportagem Entregas de Afeto, que vai contar a história dos brasileiros que estão em cima de motos, em cima de bicicletas, cumprindo um papel importantíssimo para que todos nós continuemos ou trabalhando ou ficando em casa, dependendo da sua profissão, mas que cada um continue enfrentando essa pandemia da melhor maneira possível. Então o Câmera Record é no domingo, logo depois do Domingo Espetacular. Caso você esteja ouvindo esse podcast depois do dia 12 de abril, não tem problema, a íntegra do programa está sempre no Play Plus, é só acessar playplus.com. Obrigado a todos, a gente se vê numa próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau.